Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre adoçante. Faz bem? Faz mal? Devemos consumir? Quais são os melhores que a gente deveria consumir e quais são aqueles que a gente deveria evitar? Para você que não me conhece, eu sou a nutricionista Mandy, eu sou nutricionista especialista em emagrecimento e esporte, então alto rendimento. E hoje, como vocês viram, a gente vai falar sobre adoçante. A questão do adoçante é o seguinte, o que é primeiramente adoçante? Adoçante é uma substância que vai gerar ali na sua preparação ou no seu alimento esse sabor doce. É um substituto do açúcar, é a mesma função, uma substância para deixar aquele alimento, aquela preparação mais doce. Existe um adoçante, que é a estévia, que vem a partir da planta. Existem alguns adoçantes que a gente fala, consuma esse adoçante, e tem alguns adoçantes que a gente fala, que eu tô com falha na cabeça, fale. Existem alguns adoçantes que a gente fala e recomenda, consuma este, e a gente tem alguns adoçantes que a gente fala e recomenda, evite, porque esses realmente vão causar problemas na sua saúde. E quais são esses adoçantes? Principalmente adoçantes que nós precisamos evitar, principalmente sacarina e aspartame. E quais são os adoçantes que a gente deveria preferir, tá? Estévia, eritritol, xilitol e a sucralose. A sucralose a gente vai precisar também tomar cuidado com ela, para a gente não esquentar. Então não esquente a sucralose, porque a sucralose ela vai liberar compostos e produtos tóxicos no seu organismo, o que pode ser muito prejudicial para a sua saúde, e também esses produtos podem ser até mesmo cancerígenos. Então não esquente a sucralose. Se quiser fazer uma preparação, faz com a estévia, faz com xilitol ou faz com eritritol. Existem alguns adoçantes que podem causar alguns problemas gastrointestinais, por exemplo, o xilitol. Ele é um adoçante muito maravilhoso, que pode ser muito recomendado na sua alimentação, mas algumas pessoas podem ter ali gases de desconforto gastrointestinal. Existem alguns outros adoçantes, por exemplo, malitol e a sucralose, que se você comer em altas quantidades, esses adoçantes estão muito presentes em barrinhas de proteína, por exemplo. Pode ser que você também tenha uma distensão abdominal, gases, dor. Então é muito importante que você entenda e veja com você mesmo quais são os adoçantes que eu me dou melhor. Então, eu me dou muito bem com adoçantes como estévia, como xilitol e como eritritol. Adoçantes como malitol, que muitas vezes está presente nas barrinhas de proteína, me faz muito mal, eu sinto dor na barriga, então eu evito o consumo desses adoçantes. Então você precisa testar e ver quais adoçantes você se dá melhor. Quando a gente fala de adoçante, é muito importante a gente entender que quanto menor o consumo, melhor. Mas o adoçante ele pode ser muito interessante para pessoas que são diabéticas e para o emagrecimento, até porque você substitui o açúcar pelo adoçante. E o adoçante tem zero ou praticamente pouquíssima caloria, tá? Então zero a baixíssimas calorias, então não vai fazer diferença no seu emagrecimento. Então a curto prazo o adoçante ele pode ser muito interessante. E para o adoçante causar realmente um problema na sua saúde, você vai precisar consumir uma quantidade muito grande. E se você consumir grandes quantidades de adoçante, não só além para sua saúde, né, não só pensando na saúde, mas você também vai ter desconforto gastrointestinal. Então é muito importante você entender que, pensando no geral, existem alguns adoçantes que a gente vai falar evite e alguns que a gente vai falar consuma. Mas quanto menor a quantidade que você consome de adoçante, melhor. Então é lógico que eu vou falar para você e prefiro que você consuma o seu cafezinho sem adoçante e sem açúcar. Mas se você fala, cara, eu só consigo consumir agora, nesse momento, com adoçante, tá tudo bem também, sabe? Então, é a quantidade que vai ser realmente determinante. Se você tomar litros e litros e litros e litros de Coca-Cola por 2 anos seguidos, você pode ter um problema de saúde. Mas se você consumir uma latinha no sábado, na sua refeição livre, ou depois do seu almoço, você quer consumir uma Coca Zero, não vai te gerar nenhum problema, não vai ser prejudicial para o seu emagrecimento e para a sua saúde, porque não é um evento isolado que vai fazer a sua saúde ir por água abaixo.
Entende o que eu quero dizer? Não é um episódio apenas, mas sim o contexto geral da sua alimentação, da sua vida, dos seus hábitos, do seu exercício físico, por exemplo, que vão importar nesse sentido. Os adoçantes, por terem baixíssima caloria, eles não vão te fazer engordar. É muito raso ainda falar isso, mas eles podem gerar algum problema na microbiota intestinal, por isso que eu falei, cuidado com doses. Então, é para colocar 2, 3 gotinhas no café? É isso. Não é para você colocar um monte de adoçante numa preparação só porque você tá doido por açúcar. No final das contas, é muito melhor você ir lá e consumir o seu chocolatinho, porque você vai ali se controlar com aquela quantidade, ao invés de você colocar um monte de adoçante em todos os lugares, porque aí sim vai ser prejudicial para sua microbiota. Como eu falei, você vai ter alguns sintomas disso, por exemplo, você vai ter gases, você vai ter distensão abdominal, e isso é sempre um sinal que algo não está certo com o seu intestino. Então, assim, o adoçante, ele é muito seguro quando você fizer as melhores escolhas. Eritritol, xilitol, stevia, sucralose, não aquecer na sucralose. E evitar esses adoçantes como aspartame, como, que eu falei pra você, sacarina, acessulfamicar, o ciclamato, por exemplo. Evite esses adoçantes e prefira outros adoçantes, mas também numa quantidade pequena. Para fazer uma receita, para fazer um bolo, para botar na minha vitamina, para colocar um pouquinho no meu café, não tem problema, vai ser seguro e não vai te gerar nenhum problema na sua saúde. O que eu falei, novamente, repito, o que importa é a quantidade que você está consumindo. Então a gente tem alguns prós e contras do adoçante. Prós do adoçante, você vai ter ali o seu café, a sua preparação, a sua receita um pouquinho mais doce, mais adocicada. Vai te auxiliar também no seu emagrecimento, então a curto prazo você vai conseguir substituir o açúcar pelo adoçante, então você vai ter ali quase nulo de caloria, o que vai ser muito legal. Os contras é que o adoçante é uma substância que não vai ter nenhum valor nutricional importante e pode ser que você tenha alguns problemas intestinais. Mas como eu falei, são boas escolhas. Agora eu sei que se eu consumir muito maltitol e muita sucralose, eu sei que eu vou ter problemas gastrointestinais. Então eu faço melhores escolhas. Quando eu vou comer uma barrinha de proteína, eu escolho principalmente aquelas que são com eritritol. Então assim, no final das contas, Nutri, eu posso consumir adoçante? Sim, você pode, em quantidades moderadas, não exagerando. É a mesma coisa de falar: Coca-Cola é saudável? Não é, mas não vai interferir na sua dieta. É muito importante que você tome cuidado com as quantidades para sua microbiota intestinal também ficar saudável e fazer boas escolhas. Por exemplo, eritritol, xilitol e stevia que eu falei para você. Mas a curto prazo é muito interessante porque você vai substituir do açúcar para o adoçante e vai ser muito legal também para diabéticos. Então, assim, se você gosta, consuma, cuidado com a quantidade, porque é uma opção que vai auxiliar muito também no seu emagrecimento, tá bom? Me conta aqui nos comentários qual é o adoçante que você mais gosta de consumir e que você se dá melhor. O que eu me dou melhor, como eu falei, é a stevia, o eritritol ou o xilitol. Então comenta aqui nos comentários, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem mais alguma dúvida sobre adoçante, comenta aqui que eu vou te responder com o maior amor do mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.